Até porque nem todos também conseguem interpretar o livro do Apocalipse, né? Sim. Eu acredito que pessoas tiveram um chamado específico para ter um discernimento e uma interpretação do livro do Apocalipse. Sim. Eu, particularmente, eu prego no livro do Apocalipse são as 2 mensagens, mas eu não entendo muita coisa do livro do Apocalipse, não. Sim, é assim, né? Eu costumo dizer, é impossível você conhecer o Apocalipse se não conhecer os 65 livros que estão atrás. Porque não tem como você entender o final de uma história se você não entender o início. E o Apocalipse é um livro que linka toda a história. Por exemplo, uma exegese que todo estudioso do Apocalipse tem que fazer é o capítulo 12. O capítulo 12, você tem início, meio e fim de tudo, né? Você tem Israel, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo do pé, com uma estrela com 12, uma coroa com 12 estrelas. 12 tribos, vestimenta de sol, a glória de Deus que envolve Israel, a lua debaixo do pé, a supremacia de Israel sobre todas as nações do mundo. Só nos 2 primeiros versículos. Então, Israel é superior aos Estados Unidos, à China, à Rússia. E tudo começa em Israel e tudo termina dentro de Israel. Deus se manifestou ao mundo através de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, em Israel. Foi crucificado no Gólgota, em Israel. Foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, em Israel. A igreja que nós fazemos parte foi inaugurada no cenáculo em Jerusalém, Israel, e Jesus vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Israel. Então, a mulher está com a lua debaixo do pé. Aí vem o dragão, aí vem a queda do dragão, que é o diabo, e a perseguição do dragão à mulher. Vem o nascimento de Jesus, que nasceu para reinar com vara de ferro no milênio, olha só, Apocalipse 12, e ele foi assunto ao céu, vem a ascensão de Cristo. Vem a perseguição do dragão à igreja e a Israel. Vem o arrebatamento. Vem a glória, né? Apocalipse 12, 12. Festejai os céus e vós que neles está. Porque a igreja vai estar na glória. E lá fala da transição do diabo para o anticristo, que é o capítulo 12 e o capítulo 13, né? Que daí, quando a igreja é festejada no céu... Festeja no céu, lá está dizendo, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o dragão, terra é Israel e mar as nações, o diabo desceu até voz cheio de grande cólera. Então veja, em um capítulo do Apocalipse, você tem a origem do Estado de Israel e vem vindo até o milênio, e toda essa ligação da perseguição do diabo a Jesus e ao povo de Israel, que culmina no Armagedon. Então tudo está escrito. Está tudo escrito. E aí entra essa questão profética. A Bíblia é um livro profético. Então, assim, se as pessoas entendessem, se você acredita que Jesus nasceu de uma virgem, foi um cumprimento profético. Que Jesus foi crucificado, foi um cumprimento profético. A entrada de Jesus num jumento foi um cumprimento profético. A ascensão dele foi profética, Salmo 24. O derramado do Espírito sobre a igreja foi profético. Então, tudo isso é profecia. Quando nós estudamos sobre a segunda vinda de Cristo no Novo Testamento, nós temos 318 textos, direto ou indireto, que dá noção à vinda de Cristo. Então, são 13. Eu estou dizendo só do Novo Testamento. Se for pegar o Antigo e o Novo, dá mais de 1.100 versículos. Então, veja bem, você tem uma base estrutural para que isso vai acontecer. Porque se ele nasceu como estava escrito, morreu como estava escrito, ressuscitou como está escrito, foi assunto do céu como está escrito, a igreja foi inaugurada como estava escrito, a volta dele, o reino dele, o juízo dele, tudo que está escrito sobre esses eventos futuros vai acontecer porque está escrito. E aí entra no que a gente falou no off, né? Porque hoje, Fábio, é muito fácil eu pegar dentro do conhecimento que eu tenho. A gente estava falando sobre isso. Sim. E dizer, Deus me mostrou que vai ter um terremoto no Brasil. Deus me mostrou que vai acontecer tal. Por quê? Porque diante dos eventos, como eu olho para o mundo através do Apocalipse, eu poderia dizer que Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, que Deus me mostrou. Uma revelação, né? Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, né? E às vezes, se tu falar que Deus te mostrou, tem mais aceitação do que tu falar que descobriu isso através da leitura e do estudo minucioso da Bíblia, né? E aí as pessoas hoje, infelizmente, os gurus da fé, né? Eles ganham voz por causa disso, porque eles trazem para ele a revelação que já está ali. Então, qual é o simples? É você pegar o Apocalipse e olhar e enxergar que a profecia, ela está... Na realidade, eu consigo ver já hoje o Apocalipse emergindo na Terra.
Saindo das páginas e se tornando real. Mas dentro do que o senhor falou aí, nesse tempo, quais são os sinais mais vigentes para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja? Então, vamos o start, né? Então, primeira coisa, assim, como eu sou pré-tribulacionista e tenho muitos amigos pós-tribulacionistas, respeito, né? E dentro do campo teológico, a gente dá muita risada, né? E tudo que parte para discussão, né? Eu vou, já falando nesse assunto, como ele gera polêmica, eu gosto de uma fala do Augusto Nicodemos. Que é pós, né? Ele é pós e não acredita nem no milênio. Ele fala que ele não acredita em muitas coisas, né? Mas ele falou algo com muita coerência, indagado sobre esse assunto. Falou, não importa quando ele vai voltar. Se é antes, no meio, no final, nós temos que estar prontos. Boa. Então, esse é a base para as pessoas não ficar... tudo que eu acredito que eu quero mostrar conhecimento dentro de um debate é soberba. Né? Muitas vezes a pessoa quer demonstrar, não, mas você está errado e tal. E não respeitando, sendo que você tem base. E uma das bases, da minha visão pré-tribulacionista, eu não consigo ver um anticristo governando na Terra com a igreja aqui. O governo mais poderoso do mundo se chama igreja. Todos os governos e reinos, Fábio, duraram no máximo 510 anos. Todos os impérios globais que dominaram o mundo durou no máximo 510 anos. Nós estamos vendo, eu vou falar sobre isso, sobre esse acontecimento, nós estamos vendo a América sendo destruída e a China se posicionando no lugar da América. Então, a América está sendo destruída agora, que era algo impossível você analisar os Estados Unidos tão fraco como nós estamos vendo agora. Então, o que está acontecendo? Império caiu. Agora, a igreja. Quando que a igreja foi destruída, abalada e silenciada? Nunca. Porque quando Jesus fundou a igreja, o que ele diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, o governo mais poderoso do mundo não é os Illuminati, não é os senhores do mundo, não é o diabo e nem as trevas. Existe uma frase de Lutero, que teologicamente ela é polêmica, mas Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. Que ele tem uma coleira. É o cão, né? O diabo está na coleira de Deus, né? Ele tem que obedecer. Você está entendendo? Porque está escrito, a humanidade caminha para o cumprimento do que está escrito. Então, quando você olha para esse contexto do anticristo e igreja, não tem como o anticristo governar na Terra com a igreja aqui. Só que, através do evento do arrebatamento, o primeiro juízo de Deus no Apocalipse é nessa transição que nós estamos. É o cavaleiro do cavalo branco. É o primeiro selo aberto. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Quando o Cordeiro, Jesus, abre o selo, aparece um cavaleiro montado num cavalo branco com um arco, e a Bíblia diz que ele saiu vencendo e para vencer. Não é Jesus, porque Jesus abriu o selo. E por que o cavaleiro está no cavalo branco? Porque ele vai trazer uma falsa paz. E outra coisa, ele só tem o arco, ele não tem a flecha. Que é outra coisa que todo estudioso da Bíblia e da volta de Jesus tem que entender. O juízo não é dos Illuminati, não é do diabo, não é do anticristo. O juízo é de Deus. Então, por que o anticristo está com arco e não tem a flecha? Porque o juízo que ele vai trazer na terra não é dele. É o que está escrito. Uau. Então, é a palavra. Então, o problema de estudar essa questão conspiratória, que muita gente, Illuminati e tal, é que as pessoas acham que eles são mais poderosos do que Deus. E eles só são uns agentes que obedecem o que está escrito. Então, por exemplo, Deus chamou Nabucodonosor do quê? Meu servo. Meu servo. E o que Nabucodonosor fez? Destruiu Jerusalém. Quer dizer, ele só destruiu porque ele obedeceu o que Deus falou. Deus usou como ferramenta de juízo, né? Então, a mesma coisa agora é quando você vê toda essa questão. Agora, veja, o anticristo, que é o primeiro juízo de Deus, a igreja tem que ser arrebatada para ele entrar em cena, né? Então, veja bem, é por isso que dentro da escatologia existe uma linha que eu acredito, você não vê a ação da igreja do capítulo 4 ao capítulo 19. Você não vê a igreja agindo e atuando na terra. Dentro do Apocalipse não é a verdade. 15 capítulos, que é aonde vem a sala do trono
capítulo 4, capítulo 5. Analisando do capítulo 1 ao capítulo 3, são as cartas às 7 igrejas da Ásia, né? E a última fase da igreja é Laodiceia, que é a igreja que nós estamos vivendo. Aí vem... Eu não tinha parado pra pensar, não. Boa. Aí do capítulo 4 já não aparece. Já não aparece mais. Mas olha como é que começa o 4. Depois dessas coisas. Olha como é que o texto é tremendo. Aconteceu algo antes de começar o capítulo 4. E aí que entra. Numa da interpretação, o arrebatamento acontece aqui. A igreja vai ser tirada do meio de Laodiceia. E aí vem. Aí João viu a sala do trono, viu Jesus pegando o livro selado. Capítulo 6, ele abre o selo, o primeiro juízo, que é o anticristo. Agora, o anticristo, para governar a terra, e que a gente precisa entender, ele precisa de uma única moeda, um único governo e uma única religião.